Geração de volta com o historiador e pesquisador Rogério Arruda. Rogério, antes da gente passar para as perguntas que os meninos querem fazer, mais perguntas, eu queria saber um pouquinho sobre essa questão do poder da fotografia. A gente falou um pouquinho sobre da fotografia memória, fotografia história. Como é que você vê esse poder da fotografia dentro da política? Hoje em dia a fotografia está em todos os lugares, né, em todas as mídias. E realmente esse poder que ela tem hoje em dia, todos ficam muito atentos a este poder da imagem, né? Então, por exemplo, ninguém quer aparecer mal na foto, né? Então, o que a gente percebe hoje em dia, por exemplo, a manipulação digital, né, da imagem para favorecer as pessoas, né? A imagem que elas querem passar de si, né? Desde o Instagram, a pessoa que quer passar a imagem de si, como também, né, empresários, políticos, né? Eles sabem que a imagem fala muito, então todos cuidam muito bem, né, da sua imagem. Isso não está errado, né? Porque nós todos queremos, né, deixar imagens positivas sobre a gente. Então, agora a gente tem que ficar atento quando, de fato, há manipulações e há mentiras nas imagens, né? Então, hoje em dia, como a imagem pode ser manipulada, a gente sempre tem que perguntar, isso é verdade? De onde veio? Né? Qual que é o interesse de veicular essa imagem? Então, a imagem, gente, ela não diz a verdade, né? Porque ela pode ser manipulada, né? E não é hoje só não, desde que a fotografia foi inventada que ela pode ser manipulada. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso, perguntar a imagem, não acreditar em primeiro momento tudo que ela diz. Porque ela é um recorte de alguém. Ela é um recorte de alguém com uma intenção. É um foco que intenção. alguém deu, né? Realmente, no âmbito da política, no campo da política, é muito importante, né? Então, desde a política em si, os eventos, manifestações políticas, né? Sejam elas eleições, sejam elas, né, os movimentos sociais. Então, a fotografia de cunho político, né, é também importante porque ela conta, né, a história do nosso tempo. Vamos às perguntas? Quer perguntar, William? Por que o fotógrafo colocou a fotografia dentro da água? Antigamente, a gente chama isso de fotografia analógica. Fazia, né, a fotografia com uma câmera, depois revelava o filme, depois passava o filme para um papel. E esse papel, dentro de um quarto escuro, só iluminado com luz vermelha, ele tinha que passar por químicos, né, para ele revelar. Então era revelador, depois um interruptor, depois fixador, depois água. Então a fotografia de base analógica, ela tem que passar por uma revelação química para a imagem aparecer. Agora, Rogério, qual é a história mais interessante que você encontrou aí, mexendo nesses jornais antigos de Minas Gerais, assim? Que tem uns anúncios, né? Chegou o fotógrafo tal, o retratista tal, né? É, exatamente isso. Quando os fotógrafos chegavam na cidade, eles se anunciavam e colocavam matérias nos jornais, anúncios nos jornais. Então isso é em toda a cidade. Ele chegava, ele publicava anúncio que ele chegou. Ele ia embora, ele publicava que ele ia embora. Ou seja, para as pessoas se apressarem e irem fotografar com ele, né? Mas uma notícia que eu particularmente gosto e quero investigar mais sobre isso é a existência de uma mulher que trabalhou com fotografia. Então, para mim, ela seria a primeira mulher a fotografar em Minas Gerais, pelo menos os indícios dizem isso. Ela é viúva, né? Viúva. Então ela é esposa, né, de um fotógrafo chamado Guilherme Libenal. O Guilherme Libenal faleceu no Rio de Janeiro e o estúdio deles, o ateliê deles, era em Ouro Preto. E aí a esposa que teve que ficar à frente do ateliê. Então por alguns meses ela anuncia nos jornais, né, que ela estava à frente dos negócios do seu marido, né, e trabalhando de modo, né, certo e com qualidade, como o marido fazia. Incrível, né? Uma mulher naquela época tirando foto, né? Exato. Então, por alguns meses, a gente vê a viúva Libenal anunciar no jornal. Depois, passado alguns meses, a gente não tem mais notícia dela. Então, essa é uma história que merece ser, né, melhor pesquisada. O que era peculiar de Minas? A fotografia em Minas Gerais, ela se expande tal como ela se expande em vários lugares do mundo. Então, aqui em Minas, se repete ou vamos dizer assim, vai se adaptando, né? A fotografia vai chegando aqui, se adaptando às condições do meio. Quais condições nossas aqui? A dificuldade de transportes, né? As cidades no século XIX não estão bem interligadas como hoje. Então, assim, o fotógrafo, né, por exemplo, tinha que colocar o seu equipamento nos lombos de burro, né? Nos lombos de burro para sair de uma cidade para outra. Então, talvez em relação à Europa, aqui em Minas, né, o fotógrafo não tem tantas condições assim fáceis, né, de meio de transporte. Então, uma peculiaridade é essa dificuldade de acesso de uma cidade a outra. Então, ele tem que improvisar, ele tem, né, que contar com bastante disposição.
Mas o que a gente vê também nos anúncios é que os fotógrafos são caracterizados como pessoas interessantes, educadas, finas, né? E sempre eles são tratados como amigos, né? Como alguém assim que é, sabe, do local, alguém que é quase da família. Então, em algumas notícias dos jornais, os fotógrafos são tratados assim, né? Como alguém que é de fino trato, é educada, né? É muito legal, né, gente? Mexer nesses jornais é muito interessante, né? É uma viagem pelo passado, né? Assim, quase, né? Sei que isso é impossível, né? Mas a gente consegue, às vezes, imaginar isso, que a gente está vivendo também um pouquinho daquela história do passado, né? Ok, Rogério, muito obrigada. Lembrando que o livro tem distribuição gratuita para as instituições interessadas, né? Tem exemplares na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, no Arquivo Público Mineiro, no Instituto Cultural Amilcar Martins, não é isso? Isso. Muito obrigada, muito interessante. A gente não sabia, né, gente? Agora vocês vão tirar foto pensando melhor, né, na foto, né? Pensando melhor na imagem, o que vocês querem falar, né? Muito obrigada também a presença dos alunos que estão aqui. Rogério, sucesso aí nas suas pesquisas, tá? O Geração fica por aqui, acompanhe a gente no Twitter e até a próxima.